Olá, tudo bem? Aqui, Rogério, sou professor de História, professor da rede estadual. No momento, estou trabalhando na diretoria de ensino que é responsável pelas escolas da rede estadual. Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre os desafios apresentados então aí para esse retorno às aulas, para essa volta às aulas. Desafio para os pais e responsáveis, para os guardiões, para os tutores, mas também desafio para as escolas, para os professores, para toda a rede. E, por que não, também desafio para os estudantes, né? O momento que a gente vive é um momento delicado, um momento que nós não imaginávamos viver. Não imaginávamos trabalhar de máscara, estudar de máscara. E a gente está passando por isso já. Aí estamos no 3º ano, graças a Deus, a ciência, a gente está resistindo ao avanço das vacinas, possibilitando aí a gente então acreditar na superação desse momento. Mas os desafios estão aí colocados. E falar de educação, falar de escola, é sempre desafiador, sempre desafiadora. A escola ela é o lugar, eu costumo dizer, o lugar da democracia, o lugar do diferente, das diferenças. É na escola que se concentram as diferenças. E eu brincava assim com os meus estudantes, na sala de aula, pedia para eles olharem para o lado. Ninguém é igual a ninguém. E cada um vinha com a sua individualidade, com as suas crenças, com as suas questões ideológicas, às vezes formando, mas a influência que vem de casa, ela é muito forte. Gêneros diferentes, orientações sexuais diferentes, religiões, cores, pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas descendentes aí dos orientais. A sala de aula, a escola, ela é o espaço do democrático, o espaço do diferente, e isso torna desafiador. Mesmo antes da pandemia, a escola é um espaço desafiador. É um espaço desafiador porque convive com tudo isso, né? E também convive com uma realidade na qual nós estamos inseridos, nosso país está inserido, que é a realidade do capitalismo. E aí a gente coloca a questão social, a diferença social, a desigualdade social, que convive na escola. Nós vivemos numa sociedade onde o ter, ele está predominando sobre o ser. Eu valho pelo que eu tenho e não pelo que eu sou. Isso torna a escola, a educação, desafiadora. Porque nós entendemos que a educação, então, ela tem que caminhar no sentido da conscientização, de abrir a visão de mundo. A partir do conhecimento, o estudante, a estudante, o menino e a menina, eles vão percebendo esses momentos históricos. Então isso torna desafiadora a educação, a escola. O conhecimento liberta, ao mesmo ponto que a posição do professor, a posição da professora é de transmitir o conhecimento. Diferente de algumas ideias erradas que a gente escuta por aí, e isso tem se tornado comum, né? Que o professor está ali doutrinando no sentido de levar o menino, levar a menina ao seu pensamento ideológico. Longe disso, longe disso. Os professores estão transmitindo o conhecimento, e o conhecimento liberta. Com tudo isso, vocês perceberam que a escola, que a educação, ela é desafiadora. Desafiadora. É desafiador você colocar o seu filho, a sua filha numa escola
ao mesmo ponto que você também tem que confiar, não é? Você está deixando, vai trabalhar, e lá ele está. Mas aí entra a questão da parceria. Porque não basta simplesmente matricular o filho, não basta simplesmente matricular a filha e deixá-lo à escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito perfeito quando ele vai falar da educação e ele fala da responsabilidade de todos, que é responsabilidade de todos. Dos pais e os responsáveis, da sociedade de modo geral e do poder público. Responsabilidade de todos. A gente precisa atingir o estágio de harmonia nesses setores. E aí, havendo a parceria, os desafios eles vão sendo superados. Falar em desafios, nós temos aí, como eu já disse, a questão do momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia. O mundo todo, não é só aqui, não é só no nosso país, o mundo todo, vivendo esse momento de pandemia. Nós tivemos um momento mais forte, que foi lá em 2020, onde o distanciamento social ele foi levado mais a sério, ele foi necessário. Nós tínhamos muitas incertezas, muito medo. E o ano de 2020, tanto os vossos filhos como os nossos professores trabalhamos em casa. Um ano inteiro estudando em casa. Nós apenas começamos o ano e ali em março, 19, 20 de março já foi decretado que era para se estudar em casa. Olha só, quando que a gente imaginou que iríamos passar por esse momento? Depois estudamos em casa, estudaram em casa. Já no ano passado nós tivemos um momento de revezamento. Nós começamos o ano online, os estudantes online, remotamente, cada um na sua casa. Já tínhamos avançado um pouco do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista dos programas, do ponto de vista dos aplicativos, mas também tinha dificuldade que veio desde aquele momento até hoje, que é a desigualdade social, que é o acesso à internet, que é o ter o aparelho para poder acessar a internet. E a gente ouvia pessoas dizendo assim que nós estamos todos no mesmo barco. E aqui eu vou trazer uma fala do padre Júlio Lancelotti, que ele fala que não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Alguns estão de navio, outros de iate, outros com barquinho, outros com jangada. Essa é a realidade. É uma realidade que torna, então, desafiadora esse retorno. Depois nós tivemos, caminhando aí para o quarto bimestre do ano passado, o retorno presencial, 100%. Mas foi rápido, alguns estudantes ainda estavam remotos, porque é grupo de risco, porque tinham questões de saúde. E esse ano a expectativa é do retorno 100%. Algumas escolas já voltaram. Algumas escolas particulares já voltaram. A rede municipal volta agora dia 3. A rede estadual dia 2. E esse primeiro momento de acolhida. Acolhida. Essa palavra aqui é um lugar comum para vocês, né? Acolhida. Acolher. Ouvir. Os meninos e as meninas, eles terão muito a dizer. Eles têm muito a dizer. Mas nesse momento de reclusão, de distanciamento, eles vão ter muito a dizer. E cada um fala do seu jeito. Alguns não falam na linguagem verbal, mas dão sinais. Então, esse momento para professores,
pais e responsáveis, é um momento de muita atenção, muita escuta, a escuta ativa, um olhar para os sinais que os meninos e as meninas vão mostrar. Então, é um momento de muita atenção. Pesquisas comprovam que os adolescentes, de modo geral, muitos estão desanimados e não pensam em retornar para a escola. E é compreensível. Esse momento de distanciamento social agravou muito isso. A pandemia ela escancarou algumas coisas. Dentre elas, a importância do professor e da professora. Ela mostrou o quão importante é o professor, é a professora. Por melhor que seja o estudante, aquele mais comprometido, aquele mais assíduo, aquele mais apaixonado pelo estudo, também sentiu a falta do professor e da professora. Porque é o professor, é a professora que motiva, que cutuca, que empurra e que está sempre ali como um treinador, uma treinadora. Vamos lá, você consegue, você pode. Então, essa ausência, ela foi sentida. Mas voltando na questão do desânimo, e que muitos adolescentes, meninos e meninas, não estão querendo voltar para a escola. Aí a gente entra num ponto que, assim, do ponto de vista da decisão, não é uma decisão deles. Não é uma decisão deles. A lei é muito clara. Então, eles terão que voltar. Exceto aqueles que, por atestado médico, questão de saúde, mas comprovadamente ali com atestado médico, ainda não vai ser o momento, ou que não vacinou. Mas é preciso ficar claro os papéis. E o menino e a menina têm que saber que não é uma decisão dele. Do ponto de vista legal, ele é considerado incapaz. Só que ao mesmo tempo que eu falo isso, eu trago para a questão humana, para a questão sentimental. Que a gente não pode só bater nessa tecla. Você precisa, a escola, senão a escola vai acionar o conselho tutelar e o conselho tutelar vai responsabilizar, a mim, que sou responsável. Então, acho que a gente não pode ficar só nesse ponto. A gente tem que pegar ali na questão humana, na questão sentimental e na questão também da sobrevivência. Não nascemos em berço de ouro. Então, se está difícil com o conhecimento, com o estudo, está pior. Está mais difícil ainda sem o conhecimento e sem o estudo. Penso eu que o conhecimento, a descoberta, essa tem que ser a moeda de... Não é moeda de troca, mas isso tem que ser aquilo que vai seduzir o estudante, a estudante, aquilo que vai atrair a busca pelo conhecimento, o contato com o conhecimento. Como eu disse, conhecimento liberta. E falar de conhecimento nesse momento, olha que fantástico. A gente está superando esse momento, graças ao conhecimento, graças às ciências, às pesquisas. Pessoas se debruçaram em pesquisas, a ciência, podendo trazer a vacina para a gente. E aí a gente fica mais tranquilo. Perceberam, então, a trajetória que a gente deve fazer, o convencimento com o menino e com a menina, a busca pelo conhecimento. E óbvio que, falando em projetos de vida, eu trabalho muito com ensino fundamental e ensino médio. E a gente percebe que, assim, no ensino médio, alguns já vão para o ensino médio pensando na faculdade que vão fazer.
Alguns já vão pensando na faculdade que vai fazer e no meio do caminho muda. Alguns começam a fazer a faculdade e no meio do caminho muda. Não tem problema. Eu vejo que é complicado quando ele não pensa nisso, quando ele não sonha com isso. Né? Então acho que esse tem que ser a grande preocupação. Trabalhar com o menino, com a menina, um projeto de vida, de futuro, de possibilidades. Outra coisa que a pandemia escancarou, ou trouxe para a gente, mostrou que é possível, e nas escolas nós temos até feito as discussões do ponto de vista de reforçar e não perder mais, que ela provou que é possível estudar em casa. É possível estudar em casa. Né? E daí a discussão com os professores de repensar a questão das tarefas. Não a tarefa pela tarefa. Né? Mas como eu sempre falo, só sala de aula não vira. Só sala de aula não é o suficiente. Por exemplo, eu sou professor de história. História, gente, tudo é história. É humanamente possível trabalharmos toda a história. Né? Só sala de aula não vira, então ele precisa estudar em casa. Mas ele já estudou um ano e meio, um pouco mais. Então, mostrou que é possível estudar em casa. É possível. E aí qual o desafio, então, aos responsáveis? Organizar, participar da vida escolar do filho e da filha. Participar da vida escolar do filho e da filha, como eu disse lá atrás, não é só matriculá-la na escola, é acompanhar, é saber o que ele aprendeu. Olha, estou dando a dica para desligar a televisão. Desliga a televisão, guarda o celular, acompanhe o que ele aprendeu naquele dia. Você vai perceber que você vai aprender também. A casa tem que ter um espaço para leitura, a casa tem que ser um espaço de leitura. Leitura é tudo, gente. Leitura é tudo. Então o desafio está colocado. Né? Vamos retomar aqui os desafios? Né? Olha só, então o desafio é entender a importância do conhecimento, a necessidade do conhecimento. Outro desafio é fazer com que o seu filho e a sua filha vá para a escola. Mas que ele vá para a escola sabendo que ele precisa do conhecimento, que ele vá atrás do conhecimento. O outro desafio, acompanhar. Acompanhar a vida escolar do menino, da menina, do filho, da filha. Participar da vida escolar do seu filho, da sua filha. Você vai perceber que você vai aprender também. Ok? É um dia depois do outro, é aprendizado atrás de aprendizado. Tá certo? Participar da vida escolar também é se fazer presente na escola quando possível, obviamente. É conhecer os professores, é conhecer a coordenação, conhecer a direção. Você pode participar do conselho de escola, você pode opinar, você pode sugerir, você pode votar, você pode decidir. Olha que fantástico. Tá certo? Bom, espero ter contribuído. Desejo aos vossos filhos e filhas um ótimo ano letivo. Desejo felicidade, sucesso. Desejo tudo de melhor, tudo de bom. Sabendo que não é fácil, tá? Não é fácil. Mas a conquista, ela fica mais prazerosa. Um abraço.